Então, antes de nós começar aqui nossa aulinha, eu queria pedir já para vocês dar aquele like lá e já se inscrever aí no canal aí embaixo que ajuda a fortalecer e a gente está crescendo cada vez mais nossa comunidade aí, beleza? Então vamos começar aqui. Fala pessoal, chegamos aqui então na nossa última aula de introdução ao 3ds Max, ao 3D em geral. E essa última aula é muito importante porque ela é a passagem, é a ponte que a gente vai ter entre o Max ou qualquer outro software, que é chamado de UV, o processo chamado de UV, ou UVMap, que é quando a gente transforma o 3D em 2D para que podemos usar vários tipos de texturas e assim a gente consegue pintar e texturizar nosso objeto. Então a gente tem que transformar o 3D em 2D, assim dizendo no modo, até no modo literal, para a gente poder adicionar algumas texturas. Eu vou dar alguns exemplos práticos aqui que talvez vocês entendam melhor. Vocês lembram que bem antigamente, para quem aí já passou do ensino médio ou alguma coisa assim, ele, sei lá, no prézinho, quando a gente era bem criança, a gente tinha que montar uns dadinhos, tá ligado? Que vinham recortados numa revista ou alguma coisa assim. É o mesmo processo, praticamente, explicando o que é o VMap. E a gente vai usa bastante esse Unwrap UV aqui, esse modificador aqui, tá? Eu estou usando a versão 2019, já voltei para a minha versão antiga, porque eu já ensinei todo, eu tinha instalado o 2020 para ensinar todo o processo a vocês, como fazer a configuração do seu jeito. Então, o 2019 está do meu jeito, já setado do jeito que eu gosto, e é assim que eu vou usar. Então vamos lá, deixa eu só cortar aqui, eu já explico um pouquinho das ferramentas para vocês, eu só quero explicar o conceito e a teoria. Quando eu abrir essa malha aqui, vocês já vão entender do que eu estou falando lá do cubozinho. Aqui, ó. Esse cubozinho. Quem nunca fez isso aqui, hein? Opa, lá. Isso aqui. Esse cubozinho. Aí aqui a gente fazia lá as bolinhas. Uma, duas bolinhas. Três bolinhas. E aí a gente dobrava e virava um cubo. Então, o que é basicamente o UVMap? O UVMap é a gente, como eu disse, transformar o 3D no 2D para poder aplicar as texturas dentro dele e assim a gente conseguir replicar mesmo a textura e colocar dentro de um shader. Então essa é a última aula para a ponte do que está acontecendo no Substance, para você entender o que acontece no Substance, como que acontece toda a textura de processo de UV. Essa é a última aula do 3ds Max, aí essa cria a ponte para o Substance. Aí você pode começar lá da 001, que você vai entender melhor o processo, tá? Então, resumindo aqui, ó, só deixa eu fazer um render aqui, ó, clique no botão direito, render view template, pode ser, aqui você escolhe o tamanho da textura, vou colocar nesse tamanho mesmo, só para vocês entenderem como que vai ser na prática. Dado.jpg. Eu posso abrir até o Paint mesmo, mas vou abrir aqui o Photoshop, então ele vai me dar um gabarito, quando eu renderizei essa parte aqui, ele vai me dar um gabarito, vocês vão ver já, aí eu já consigo aplicar aqui na real. Aqui eu tenho o nosso dado e vamos imaginar aqui que ele é da cor branca. Eu vou deixar esse gabarito por cima aqui, ó, só diminuir um pouco a opacidade. Eu vou pintar uma outra layer e vou colocar uns dados aqui, ó. Colocar só para vocês entenderem como vai ser a função mesmo. Ó, pintar tudo torto mesmo, só para vocês verem qual que é. Aí eu vou salvar essa textura aqui, lógico que sem o gabarito, que ele vai pegar só a textura. Deixa eu colocar aqui como dado 2 para não sobrepor. Volto aqui no 3ds Max e vou jogar o dado 2 aqui em cima. Aí vocês vão ver que a gente já tem o nosso dado ali, a nossa textura de dado. Olha lá, sacou? Então, ou seja, tudo que eu pinto na minha UV, tudo que eu pinto ou tudo que eu texturizo na minha UV, ela aparece no nosso objeto 3D. É como se a gente... É como se a gente fizesse aquele tapete de boi, tá ligado? Explicando mais para um sistema orgânico, assim, até às vezes um termo feio que follow boi, tá ligado? Aquele tapete de boi que é todo aberto, é o mesmo processo. A gente abre a ovelha do boi para poder criar o tapete do boi. Aí você imagina que a gente tem aquele tapete e reestrutura de novo, vai ser a nossa mesh, o nosso modelo, mesmo no dado. Eu dei o exemplo do boi assim porque os caras realmente abrem a malha do boi no chão e estendem, então é o mesmo conceito. Olha lá, então aqui ó, a gente consegue ver o que eu pintei lá no Substance, ó, igualzinho. Aqui ó, o gabarito, ó. Esse aqui tá pra fora, que eu pintei de qualquer jeito, esse aqui tem 4 também, mas vocês podem ver que é tudo isso aqui. E quando eu mexo aqui, ele mexe aqui também, ó, entendeu?
Então essa é a nossa V aberta, atrás é a nossa textura, eu consigo posicionar no lugar dela, tá? Mas agora que a gente já viu o que é o V, espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, comenta aí que eu tento explicar de uma outra maneira. Mas é basicamente transformar o 3D em 3D em 2D para que possamos usar as texturas. Mas beleza, vamos aqui um pouco nas ferramentas rapidinho. A gente tem as mesmas seleções de Vertex, Edge e Polígono como todos os outros. Isso aqui ele vai selecionar nosso objeto como um todo. Isso aqui ele é o Growth do Edit Poly, eu expliquei sobre isso lá na aula de Edit Poly, então aqui vocês podem dar uma conferida. E aqui é o ângulo, que se eu colocar mais de 90 graus vai selecionar tudo, 90 graus, né? Seleciona tudo que eu também expliquei lá na nossa aulinha de Edit Poly, beleza? Tá, mas isso aqui são as ferramentinhas básicas. E o que a gente tem aqui? Isso aqui ele reseta ou ele corta um pedaço de UV. Mas antes de a gente começar a fazer, eu quero que vocês entendam que sempre o nosso objeto tem que estar nesse espaço aqui. Ele não pode estar passando dessa linha, a não ser que seja por UDIN, mas aí é outra treta. Foca nisso aqui, foca, foca. Então, ele tem que estar nesse espaço aqui, ó, dentro desse espaço. No espaço quadrado, que é onde vai ficar a nossa textura. E tudo que tem para lá, se ele ficar só nessa textura, é repetido infinitamente. Então, por isso que às vezes pode ter alguma coisa aqui que vai ser uma cópia do que tem aqui, mas aí é outra treta também. Vamos imaginar que é um objeto junto que não vai ter cópia nem nada. Ele tem que estar sempre nesse espaço aqui, preenche nesse espaço. Não pode estar passando, que senão vai dar problema. E não pode ter uma peça em cima da outra, que também dá problema. Como assim uma peça em cima da outra? Eu vou abrir esse cara aqui, abrir esse cara aqui, ó. A gente tem duas peças, ó. Duas Island é chamada. Aí se eu vou colocá-las junto, ó, tem as ferramentas aqui que eu coloco junto, eu vou explicar nela já já. E se ela tiver uma sobreposta na outra, ó, tá vendo que tá uma em interseção com a outra, isso dá problema também, problema no bake e principalmente no Ambient Occlusion. Então deixa eu resetar ela aqui, ó. Esse primeiro botão a gente reseta ela. E como que funciona a abertura de malha? A gente tem que imaginar, igual eu falei o boi, a gente tem que imaginar onde que são os cortes. Então, obviamente, o cara corta a cabeça do boi, corta do pescoço até a ponta do rabo. E isso funciona através da nossa malha de corte aqui. Deixa eu pegar um teapote. Nossa ferramenta de corte. Como que eu cortaria isso aqui? Ó? Eu teria que cortar esse cano primeiro e selecionando pela Edge, eu vou selecionando. Ó. Seleciona aqui esses carinhas. Se eu dar 2 cliques, ele seleciona o loop inteiro. Tá? Aí foi certinho lá em cima. Ó. Tá vendo? É tudo que eu queria aqui. Aí a gente imagina que a gente passou a faca aqui e vai tentar abrir manualmente esse negócio. E é assim que acontece mais ou menos. Mas antes não é só selecionar, eu tenho que converter isso aqui numa sim. O que é assim? É a edge cortada, porque não adianta nada eu desselecionar que eu perco o corte. Então eu tenho que falar aqui, ó, cara, eu selecionei isso aqui, eu quero que você corte esse pedaço. Então é essa ferramentinha aqui, tá? Aí vocês veem que ela já fica azul. E ficando azul, a gente já pode começar a trabalhar em cima dela. Vou selecionar por elemento e vou dar isso aqui, ó, Quick Peel. Essas são poucas ferramentas que eu utilizo aqui. E o Quick Peel é como se eu vou abrir de uma maneira bem rápida. Existe o Pelt Map, mas eu não gosto, eu odeio essa ferramenta. Eu acho ela muito lerda, muito obsoleta. Se você quiser tentar também, às vezes funciona. Você clicar nela aqui, dá um Start Peel, ele abre, ó. Beleza, funcionou legal, mas o Quick Peel vai dar um resultado igual ou semelhante, ó. Olha lá. Então, e como que a gente verifica se nossa UV está legal? Ele tem um checker padrão aqui, ó, UV checker. Ela tem que estar sempre quadradinha e todos os quadradinhos tem que estar do mesmo tamanho, praticamente do mesmo tamanho. Aqui não tem nenhum esticado para eu mostrar de exemplo para vocês, ó, mas deixa eu esticar alguns aqui, ó. Ó, tá vendo, ó, que está deformado? Então a nossa textura vai ficar deformada. Isso não fica legal, tá? Então todas têm que estar praticamente do mesmo tamanho. E como que a gente faz para ela garantir que ela fica do mesmo tamanho mesmo depois de cortada? A gente tem esse Relax aqui no cantinho. Tem dois tipos de Relax. A gente pode tentar clicando aqui, ó, ele vai dando Relax. Só que você vê que aqui já zoou. A bordinha já zoou. Tá bem ruim. Ó, posso tirar aqui, ó, e ver que aqui tá... Visualmente tá ok, dá para passar, mas aqui ó, tá tudo sobreposto e como eu disse não é legal tá sobreposto. Então vamos voltar lá no Quick Peel que ele já resolveu, a gente não precisa do Relax. Tá? Ele já resolveu legal. Se eu der o Relax ele vai dar uma zoada. Nesse caso não, porque o Max tem dessas coisas assim que você meio que prepara para dar um Relax. Então se você der um Relax ele deixa legalzinho já. Então vamos lá. A gente tem o Planar, que nada mais é do que... Deixa eu pegar aqui na parte de cima, que nada mais é do que ele está projetando num plano. Ó. Se eu virar aqui, ele projeta num plano
e faz uma projeção. Se bem dizer assim, é uma projeção mesmo, ó, tá lá. É como se eu estivesse vendo da vista de cima. Ele faz uma projeção, ó. Vocês podem ver que aqui vai estar zoado, ó, do lado, porque olhando de cima eu não consigo ter a visão do que está aqui, ó, nessa parte côncava. Então, olhando de cima, a visão que eu tenho é mais ou menos essa. E é isso que ele faz, ele projeta essa parte. Agora, o box também é praticamente a mesma coisa, só que funciona muito ao triplanar do Substance. Só que é um triplanar podre, né? Porque ele cria esses cortes nada a ver aqui, ó, tá ligado? Então, são raros os casos que eu uso o box também. O mesmo funciona para o cilindro e o spherical. Olha lá, o cilindro ele cria aqui, ó. Só que às vezes funciona legal porque ele abre essa malha desse jeito aqui. Então fica fácil de eu escrever alguma coisa aqui, tipo, eu vou lá no Photoshop e digito aqui, ó, Insight Z, tá ligado? Então ele vai ficar, o Insight Z vai ficar em forma de arco, tá? Então isso é legal. Então alguns pontos você usa o cylindrical. Eu não quero focar muito aqui nessa parte da explicação de UVMap, porque eu quero mostrar mais na prática, né? Eu só estou mostrando um básico para que vocês entendam aí como funciona. Deixa eu resetar. Já reseta legalzinho, normalzinho. E quando a gente clica aqui em OpenUV Editor, ele abre essa tela, que aqui a gente tem mais uma caralhada de ferramenta. Para quem tem preguiça, como 90% das pessoas, eles vêm aqui dar um Ctrl A em Map, Flatten Map e dá OK. Ele abre automático, mas fica, ó, uma bosta. Não funciona isso, por favor, não façam isso. Estuda como funciona uma UV legal. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso. Eu vou deixar no card aí em cima, que não é mais no Normal Map, sobre Auto Smooth. Então, pra gente abrir uma UV legal, porque hoje em dia é difícil ver, cara. Hoje em dia os artistas só querem pintar, pincelar e entregar de qualquer jeito, e não é assim que funciona. Então, não façam isso em casa, tá? Eu só mostrei pra vocês terem conhecimento da coisa. Nosso corte ele manteve aqui. Deixa eu pegar o nosso corte aqui. Opa, eu estou selecionado na projeção, então tem que sair da projeção. Seleciono o nosso corte e vou dar um abrir aqui, ó. Olha lá, vou dar uns relax. As hotkeys é a mesma, W, E, R aqui, ó, para escalonar tudo. E de preferência tem que ficar todos os quadrados do mesmo tamanho, tanto desse objeto quanto desse. Isso é chamado de Texel Density. Eu vou criar um vídeo melhor sobre isso. E algumas ferramentas aqui que tem, vou mostrar rapidinho, é para alinhar. Ele alinha essa parte de cima ou a parte de lado, né? Tanto na horizontal quanto na vertical, essas ferramentas aqui de cima, tá? Selecionando a Island, isso aqui rotaciona ela para um lado ou para o outro. Isso é legal porque se eu estiver trabalhando com madeira e quero que, e quero que as veias de madeira ficam todas desse lado, eu tenho que girar para que todas as minhas islands estejam viradas para o lado da veia da madeira, porque a textura de madeira vai estar passando assim, ó. Então, todos têm que acompanhar o veio da madeira, beleza? E, cara, acredito que é basicamente Quick Peel que eu uso, Relax. E esse aqui, obviamente, né? Eu vou abrir até o resto dessas UV aqui, ó. Posso dar um Quick Peel, vou dar um Relax. Deixa eu ver se ficou legal. Olha lá. Não, o certo seria cortar esse carinha aqui. Vou cortar esse carinha aqui, ó. Aí abriu. Cadê ele? Tá aqui. E eu vou cortar de lado aqui também. Pra pegar de um ponto... Deixa eu tirar essa textura que tá muito ruim de ver. E pra pegar aqui, ó. De um ponto, tipo, daqui até ali, eu uso essa ferramentinha aqui também, ó. Que é o Point to Point. Eu seleciono aqui e seleciono aqui. Você vai ver que já fica azulzinho também. Quer dizer que tá cortado. Aqui eu posso abrir. E aqui vai ser um exemplo perfeito também para outra ferramenta que eu uso, que é o Reshape. O Reshape vai deixar daquele jeito que eu falei, como se a gente quisesse escrever Insight Z. É esse carinha aqui, ó. A gente clica nele, ó. Fica certinho, alinhado. Então, qualquer coisa que eu escrever aqui, ó. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vou exportar de novo. E vou escrever aqui, ó. Insight Z. Deixa eu colocar o Zzinho amarelo, né? Porque é o charme. Não é esse amarelo feio não, mas só para vocês entenderem. Vou salvar aqui com fundo preto. Então, olha lá, você já pode ver que está escrito Insight Z, tá? Daquele jeito que está escrito, né? Porque obviamente fiz muito rápido, a gente tem que dar um relax aqui e acertar. Acertar na mão. Opa, relax do 2 aqui, acerto. E vou usar as ferramentas aqui de alinhar, que eu mostrei agora há pouco. Seleciono todos no loop, todos na
vertical e vou ficar clicado aqui, ele vai dar essa opção, que ele vai selecionar em seu lugar. Porque se eu usar a opção que vem por padrão, ele junta tudo. Então eu não quero que isso aconteça, eu quero que ele se alinhe pelo centro deles mesmo. E ao mesmo eu faço na vertical. Eu não sei se vai dar porque é uma malha que está muito cilíndrico e muito perto, tá? Só um teste aqui, não custa tentar. Beleza. Então a gente tem aqui, ó, um Insight Z. E clicando no Transform a gente consegue editar o tamanho dele, ó. Que a gente consegue brincar com o nosso Transform, ó. Ficou ruim não, dá? Passa, vai. Meio torto, mas aí a gente, se a gente adicionar algumas... Se a gente adicionar alguns loops, talvez funcione. Olha lá, ele vai arrumando, ó. Quanto mais loop, mais ele arruma, porque aí fica mais certo lá. Tá? Mas aí você tem que ver se compensa ou não. Ou se projetar na malha mesmo de substância também, que eu já dei aula sobre isso, funciona legal. Mas enfim, vamos continuar aqui. Essa parte aqui zoada, a gente já vê que é esse negócio aqui. Esse também é um exemplo excelente, quando a gente quer abrir algum cabo, algum fio, alguma coisa que seja cilíndrico e comprido. Cabo e fio, eu sei do que você pensou, não é isso. Então, a gente seleciona apenas um polígono. No caso aqui, uma edge só do lado que a gente quer que vai acontecer a ferramenta. O que a gente usa? A gente desce aqui, tem esse warp. A gente clica nesse carinha aqui, ó. Unfold Strip from Loop. Ó o bichão lá, ó. Deixa eu voltar aqui a textura padrão de checker. É que ele fica gigantão, não sei porque o Max faz isso, ele é burro, mas ele abre como um todo, ó. Legal, isso é bem legal, que ele abre facilmente aqui o nosso cilindro de uma maneira reta. Então, se eu fosse usar o Quick Peel, deixa eu resetar, fazer um corte manual e usar um Quick Peel, ó, ele fica todo... Funciona também, né? Eu poderia até usar o Reshape, dar um Relax, funciona também. Mas eu recomendo que usem o Strip lá. Deixa eu limpar. E quando eu tô azul aqui, outra coisa, quando ele tá azul e eu tô resetando, ele não reseta. Por quê? Porque o azul ele tá falando que tá preparando, né, para cortar. Só que ele não tá cortado, então não tem o que resetar se não tá cortado. Então a gente tem que vir nessa ferramentinha, Edit Sim e desselecionando, ó, com Alt. Da mesma maneira que a gente seleciona as nossas edges no Edit Poly, tá? Então vamos lá, selecionar a edgezinha aqui. Sim, tá com tudo selecionado e vou abrir. Pão. Ó, o trutinha lá. Aqui ele dá o pack, ó, certinho, mas já a gente chega nele. E eu vou separando aqui, ó, separando do lado. Essa já tá aberta? Não, essa não tá aberta não, ó. Essa tá aberta, essa tá aberta. O que é essa? Essa é o topinho. O topinho já tá aberto também. Então falta esse carinha aqui, ó. E aqui também a gente vamos pegar... E tem que pensar também como vai abrir a malha. Porque quando tem emenda, ó, por exemplo... se eu for abrir aqui, ó... Opa, vamos lá. Deu ruim. Só voltar aqui no checker. Ó, se eu abrir aqui... Ó, primeiro tem que cortar aqui, que se eu abrir direto passando para cá não vai ficar legal, ele não vai abrir legal. E para selecionar só essa parte que a gente já cortou aqui do centro, a gente seleciona esse carinha aqui, ó, Extend Polygon Selected Sim. Aqui ele já faz a nossa seleção dentro da nossa preparação de corte. Aí eu posso dar o Quick Peel e já arrasto para o lado, aqui tá pronto. E aqui a gente tem a parte de cima, e continuando o raciocínio lá, vou pegar essa edge aqui, vou selecionar todo esse loop, vou cortar. Aqui eu dou o Quick Peel. Só que como vocês podem ver, ó, ele não bate aqui, ele tem uma emenda, ele cria essa emenda. Ó, por mais que eu dou Relax, que eu dou Reshape, ele sempre vai ter uma emenda. Ó, aqui do nada do amarelo, ó, ele passa pro laranja. E assim, ó, consecutivamente, ó, do verde e tem essa emenda de D. Então por isso que a gente tem que sempre pensar como que a gente vai cortar. Por exemplo, aqui nesse caso, ó, deixa eu desselecionar a nossa preparação aqui. Nesse caso, eu selecionaria esse lado aqui, ó. Por quê? Porque é um lado que vai estar, por exemplo, na mão do personagem, que vai servir o chá. Então a mão dele já vai tampar metade da emenda. Então é muito menos trabalho para eu refazer, se caso eu tivesse que refazer. Então você tem que sempre pensar na parte que vai menos aparecer para você poder deixar essa emenda, entendeu? Essa emenda é deixada de propósito em um lugar que quase não vai aparecer, tá? Ó, vou dar um relax, outro tipo de relax. Se esse não estiver funcionando aqui, em vez de você ficar clicando aqui igual doido, você vem aqui em Tools, Relax e só dá um Start Relax. Espera, ele vai pensar, pensou, Stop, fecha. E agora que vem o segredo. Cortei tudo bonitinho, todas as malhas. Eu dou um Ctrl A
eu posso clicar aqui direto, ele faz o nosso pack, né? Já organiza dentro do quadradinho. Só que ele não faz de uma forma inteligente. Eu recomendo que vocês fiquem clicados aqui, selecione essa segunda opção e ele vai abrir esse pack aqui, ó. Então aqui ele é mais preciso, porque aqui você permite com que ele rotacione para poder encaixar melhor e que ele preencha os buracos se por algum acaso nossa island tiver um buraco. O que quer dizer nossa island tiver um buraco? Imagina que esse cilindro fosse só essa parte aqui, ó, de fora. Pera aí, deixa eu mudar a cor da caneta. Imagina que ele fosse só essa parte aqui de... Ó, melhor. Imagina que a gente tivesse uma island assim, ó. Pera aí. Imagina que a gente tivesse uma island assim, ó. Sacou? Então, ele permite com que a gente... Que a CPU, no caso, né, que o processamento do Max coloque uma pecinha aqui dentro. Então, não fica um espaço vazio ali. Tá? Aí eu dou um OK e aqui ele organiza da melhor maneira para mim. Daqui é só mandar para o Substance, Photoshop ou onde você deseja fazer a textura e colocar a textura, beleza? É só um básico, eu vou começar a trazer mais vídeo prático aqui para vocês entenderem melhor a ferramenta. E assim acabamos então, acho que nossa introdução de Max e Substance. Então muito obrigado se você acompanhou tudo, deixa um comentário aí de como que foi essa série, se foi legal, foi bom para você, o que faltou, o que eu poderia comentar. E muito obrigado por você estar assistindo o canal aí que está cada vez mais crescendo, beleza? Então, tamo junto, galera. Valeu, abraço.